O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Cada martelada era lenta e deliberada. Os pregos no caixão eram cravados suavemente para que ninguém ouvisse. Muitos já tinham ouvido falar sobre indígenas desaparecidas e assassinadas. Vou contar o que aconteceu, mas devo lembrar de que esta é uma história difícil de se ouvir. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos vocês que já me acompanham, o meu muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 84, mas antes, eu quero pedir a vocês para seguirem o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. E o canal do Crimecast no YouTube. O link que os levará para o perfil do Instagram e para o canal do YouTube estarão disponíveis na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e a gente vai hoje para um novo episódio. Vou começar a contar uma história para vocês aqui que será dividida em duas partes, tá? A gente vai hoje para o caso Savannah Greywind. Savannah Greywind diz que adora a Dakota do Norte, pois é um lindo lugar e foi onde ela nasceu. Ela explica que o Rio Vermelho passa pela Dakota, serpenteando até o Canadá, e que é um rio sereno, misterioso e cheio de segredos. No ano de 2014, 7 corpos foram retirados de dentro do Rio Vermelho. E aí a gente vai ouvir agora, o relato de Norberta Greywind, que é a mãe da Savannah. Norberta diz que é da Montanha da Tartaruga e que pertence à tribo Chippewa, e que Joe, seu esposo, é do Lago do Espírito, de Dakota Sioux. Norberta lembra que conheceu Joe na adolescência e, após algum tempo juntos, nasceu Savannah. Na infância, Savannah Greywind morava com os pais em Fargo e na reserva Lago do Espírito por um tempo. Após a filha se formar no ensino médio, seus pais decidiram se mudar de vez para Fargo. Norberta diz que Savannah adorava a vida urbana, mas também era uma garota que gostava do campo. Norberta lembra que a filha adorava andar a cavalo e, por isso, sempre voltava para o campo. Joe Greywind diz que a filha sempre mantinha uma atitude positiva e que desde sempre quis trabalhar e ter suas coisas. A mãe lembra que Savannah vivia com o celular e estava o tempo todo nas redes sociais, tirava foto de tudo, postando selfies.
Norberta se recorda que, mesmo ainda bem nova, a filha adorava estar perto de gente mais velha, pois gostava de ouvir histórias e sempre respeitou muito os mais velhos. Após se formar no ensino médio, Savannah continuou estudando e obteve uma licença para trabalhar no centro de cuidados, onde era auxiliar de enfermagem. Após algum tempo, Savannah começou a namorar e fazia planos de ter uma família e conta que nunca se esquecerá de quando viu a imagem do seu ultrassom pela primeira vez, em 13 de fevereiro de 2017. Savannah não sabia ainda qual era o sexo do bebê naquele primeiro exame, mas estava grávida de uma menina. Mas alguns meses se passaram e agora Savannah já sabia a possível data do nascimento de sua bebê. Seria em 20 de setembro. Naquele período, Savannah ainda morava com os pais num apartamento no norte de Fargo. E aí, amigos, antes de continuar, vocês perceberam aí que se trata de pessoas com descendência, indígena, descendência dos povos originários. Nos Estados Unidos tem bastante pessoas que são descendentes, dos povos originários de indígenas e que cultivam isso, que preservam isso, algumas preservam essa cultura, e têm o orgulho de serem descendentes de povos originários. E a Savannah se trata de uma descendente aí dos povos originários na Dakota, Dakota do Norte. Ela e o namorado estavam muito empolgados para o nascimento de sua filha e preparavam todo o enxoval para a chegada da criança. E aí a gente vai para o dia 19 de agosto de 2017, porque a gente vai saber, o que aconteceu, o que ocorreu nesse dia 19 de agosto. Era um sábado, mais ou menos 1h15 da tarde, e Joe, pai de Savannah, lembra que era um sábado normal. Eles estavam lavando roupas e tinham pedido pizza, ou seja, fazendo o que a maioria das pessoas faziam em um dia de folga. Savannah estava descansando as pernas no sofá de casa quando bateram à porta. Quem batia era uma mulher chamada Brooke Cruz. Brooke morava no mesmo apartamento, era a vizinha do andar de cima. A família Greywind morava no apartamento 2, que ficava no subsolo, à esquerda da porta principal. Brooke morava no apartamento 5, que ficava à direita, na parte de cima. Norberta conta que sabia da vizinha do número 5, porque trabalhava numa loja local e ela às vezes passava na loja e trocava algumas palavras com ela. Joe diz que não tinha nenhuma amizade com Brooke e lembra que a única vez que falou com ela foi em uma ocasião em que algumas roupas e alguns objetos de Savannah sumiram. Então, ele perguntou à vizinha se ela teria visto alguém entrar. E aí, a gente volta lá para a parte em que a Brooke bateu lá na porta da casa dos Greywind. E para vocês terem uma noção, de como era o local lá, o endereço, era um apartamento típico dos apartamentos nos Estados Unidos, E o apartamento da família da Savannah era à esquerda dessa entrada principal, meio que ali no subsolo, na parte de baixo, e o da Brooke era no lado direito, no lado oposto, e em cima, na parte de cima. E para você sair lá do apartamento da família da Savannah e ir para o apartamento da Brooke, você tinha que sair
e subiu uma escada. A mulher foi até o apartamento 2, pedir a ajuda de Savannah para um trabalho de costura e prometeu $20 pelo serviço. Savannah ficou interessada, pois diz que compraria mais alguma coisa para o enxoval do bebê e aceitou fazer o serviço. Joe se recorda que chegou a dizer à filha que ela não precisava fazer aquilo, pois tinha recebido seu salário há poucos dias. Ou seja, não precisava do dinheiro e, além disso, estava com 8 meses de grávida. Precisava descansar. Mesmo assim, Savannah diz que conseguia fazer o serviço e foi até o apartamento de Brooke. E aí, antes de continuar, esse momento aqui, a gente tem que frisar nessa questão do horário. Esse momento em que ela vai à casa da Savannah é 1h15 da tarde. Mais ou menos ali, realmente, bem na hora do almoço, né? Às 14h30, Savannah deveria descer e voltar para o apartamento, pois tinha ficado de levar o irmão Casey ao trabalho. Norberta lembra que estava limpando a casa e mandava mensagens para a filha no celular, mas ela não respondia nenhuma das mensagens. A mãe então diz que começou a achar aquilo estranho, pois Savannah sempre respondia na hora quando lhe mandavam mensagens. Ao não ser respondida, Norberta pediu que Joe fosse até o apartamento 5. Brooke abriu a porta e informou ao pai de Savannah que elas ainda estavam trabalhando e, em alguns minutos, terminariam. Norberta diz que sentia que algo não estava certo, porém, continuou a fazer a limpeza na cozinha. Se passaram mais alguns minutos e Savannah não retornou ao seu apartamento. Os pais então decidiram ir juntos ao apartamento de Brooke. Ao abrir a porta dessa vez, Brooke disse ao casal que Savannah tinha saído e que talvez tivesse ido caminhar. Norberta lembra que achou aquilo estranho, pois a filha reclamava de inchaço nos pés. Então, ela certamente não teria saído para caminhar. Vocês lembram que é uma jovem que está grávida de 8 meses. Além disso, a mãe lembra também que a filha estava apenas de shorts e diz que ela nunca saía assim quando ia para a rua e que sempre se arrumava antes de ir a qualquer lugar. O relógio já marcava 4 da tarde e ninguém sabia onde estava Savannah. E então, mais uma vez, Joe foi até o apartamento de Brooke e diz que queria procurar Savannah no apartamento, pois ali foi o último lugar onde ela esteve. Brooke, porém, respondeu que não, dando a entender que estava com medo de Joe, não permitindo a entrada do homem em seu apartamento. E foi aí que os pais decidiram chamar a polícia. Então, amigos, olha só. A 1h15 da tarde, essa mulher vai até o apartamento dos Greywind e convida, chama ali, oferece um serviço para a Savannah. A Savannah sai dali por volta de 1h15, 1h20 da tarde e vai fazer esse serviço no apartamento 5. Era no mesmo local, mesmo prédio. Ela só subiu, uma escada e foi para lá, supostamente, fazer esse serviço. Às 2h30 da tarde ela deveria voltar, porque tinha ficado de levar o irmão mais novo ao trabalho. Ela não volta, o tempo vai passando e ela não retorna. E aí, lá pelas 4 da tarde, os pais já meio que desesperados, sem entender, cadê a filha? Para eles, ela nunca sairia assim, sem dizer nada, e nem ficaria sem responder o celular. E aí eles chamam a polícia.
E aí eu vou passar para vocês aqui o que a mãe da Savannah falou na íntegra, né, ali quando ela ligou para a polícia. Abre aspas. Minha filha desapareceu. Ela tem 22 anos e está grávida. A moça do terceiro andar a tinha procurado perguntando se ela poderia ser manequim para as costuras dela. Minha filha concordou e desapareceu já faz 4 horas. Ela não está atendendo ao telefone. Fecha aspas. A atendente então pergunta se Savannah está vulnerável ou, antes de continuar a frase, Norberta interrompe a atendente e responde que não, ela não é de agir assim. Norberta continua, abre aspas, ela está grávida de 8 meses, fecha aspas. A atendente então pergunta o nome completo de Savannah e a mãe responde. Após alguns minutos, a ligação é encerrada. E aí, amigos, o detalhe desse caso a mãe comenta que ela conhecia casos, né, de garotas indígenas que tinham desaparecido. A mãe de Savannah diz que ela costumava acompanhar casos sobre garotas indígenas desaparecidas e o que tinha acontecido com elas. Norberta lembra que a filha ficou bastante perturbada ao descobrir o que havia acontecido com algumas dessas garotas. E aí, sobre esse assunto, essa questão bem importante, né? A gente vai ter a fala da Gloria Allred. Ela é a advogada, né? Se tornou advogada da família Greywind. Gloria diz que se trata de algo muito sério, porém, há um silêncio ensurdecedor quando o assunto é o desaparecimento e assassinato de mulheres indígenas. A advogada explica que não se tem um número preciso de quantas desapareceram e quantas foram mortas na região. Olha isso. E aí a gente volta lá para as buscas, né, dos pais da Savannah. Já se passaram ali algumas horas e os pais não encontram a Savannah. Já era 5h17 da tarde do sábado, quando a polícia foi acionada e compareceu no endereço dos Greywind. O sargento da polícia de Fargo, Sam Bowman, diz que o chamado inicial informava que Savannah Greywind, grávida de 8 meses, havia desaparecido e se recorda de que após conversar com Joe e Norberta, informou a eles que subiria até o apartamento número 5, que era o apartamento de Brooke Cruz. O policial diz que a porta foi aberta rapidamente, somente alguns segundos após ele bater. Brooke atendeu e então o sargento perguntou se poderia entrar e conversar. Sam diz que ela concordou e permitiu que ele entrasse no apartamento. O policial lembra que imaginou que não fazia sentido para ele que Brooke quisesse Savannah como modelo de uma roupa, já que ela estava grávida de 8 meses, e então indagou isso à mulher. Segundo o sargento, Brooke respondeu que não era isso que estava fazendo. Na verdade, elas estavam consertando um vestido para ela mesma, para Brooke, e por isso precisava de ajuda. Sam diz que visualizou um vestido com alfinetes e agulhas em cima de um sofá e, como aquilo parecia confirmar a história de Brooke, ele lembra que não ficou muito preocupado. Em seguida, o policial então pergunta se poderia dar uma olhada e ver se Savannah estava na casa. O sargento diz que tinha em mente
que estava procurando por uma mulher de 20 e poucos anos, grávida de 8 meses. Então, obviamente não ia abrir gavetas ou armários. O apartamento era pequeno e não tinha muitos lugares para olhar. Apenas a sala de estar, onde ele já estava, a cozinha, um quarto, o banheiro e 3 closets bem pequenos. O policial lembra que entrou e foi até o quarto e se recorda que um homem estava deitado na cama. Era o namorado de Brooke, chamado William Hinn. Sam Bowman diz que William mexia no celular e então, ao olhar para o homem, o policial falou, abre aspas, bem, você não é a Savannah, fecha aspas. William apenas assentiu com a cabeça e então o sargento deu uma olhada rápida no quarto, sem ver nada errado ou estranho. O policial então volta para a sala e continua conversando com Brooke. Alguns minutos depois, Sam deixa o apartamento 5 e desce até o apartamento dos pais de Savannah e os informa que ela não estava lá. A mãe de Savannah então explica que o carro da filha estava no estacionamento do prédio, com as chaves e a carteira de motorista, e que não era costume dela sair assim, sem o carro e sem falar com ninguém. A família então solicita que seja aberto um boletim de pessoa desaparecida. Após o sargento Bowman ir embora do local, os pais de Savannah vão novamente ao apartamento de Brooke Cruz e batem várias vezes, porém ninguém abre. Joe diz que queria derrubar aquela porta, mas sabia que se fizesse isso, ela chamaria a polícia, ele seria preso e Savannah continuaria desaparecida. Os pais decidem então falar novamente com as autoridades e insistem que a polícia volte ao apartamento de Brooke. Depois de insistirem bastante, os policiais retornam ao local às 22h30 do sábado. Na ocasião, o sargento Bowman retornou ao apartamento, dessa vez acompanhado de mais 2 policiais. Bowman diz que nessa segunda ida até o apartamento de Brooke, pediu a ela que contasse em detalhes os movimentos de Savannah. Segundo o sargento, Brooke contou a mesma história que tinha contado na primeira vez, e então ele diz que foi novamente ao quarto e William estava no mesmo lugar, deitado na cama, enquanto mexia em seu celular. O sargento lembra que achou aquilo estranho, ou seja, a polícia vem até o seu apartamento pela segunda vez em menos de 10 horas e você sequer se levanta, não cumprimenta ninguém, enfim. Bowman diz que examinou o closet do quarto e lembra que parecia normal. Tudo estava em seu lugar. Joe, o pai de Savannah, diz que os policiais deveriam ter revirado o local, mas supõe que a polícia tem o jeito deles de fazer as coisas. O sargento explica que não podiam revirar o local sem o consentimento de Brooke e conta que não queriam pressionar demais ela e perder a cooperação da mulher. Então, o sargento ele vai pela segunda vez no apartamento e ele adota ali uma postura de vou dar uma olhada aqui, uma olhada de boa, mas ele acha esquisito que mesmo na segunda vez que eles vão e ele entra no quarto, o cara lá, o namorado da Brooke, tá do mesmo jeito na cama e tal, não se levanta para falar com os policiais, cumprimentar os policiais, ele acha aquilo esquisito.
e ele diz que não fazem ali uma busca mesmo, como o pai da Savannah diz, revirando o local, porque ele acredita que se fizesse aquilo, a Brooke deixaria de cooperar. Sem nenhum sinal de Savannah, a polícia enxergava outras pessoas também como possíveis suspeitos, incluindo em sua lista, inclusive, os pais dela. A polícia descobriu mensagens no celular do namorado de Savannah, reclamando de alguns problemas típicos de família. O sargento Sam Bowman explica que ver as mensagens de texto em que a jovem dizia estar infeliz com os pais o fez considerar que ela tinha aproveitado a situação para fugir. O policial diz que considerou a hipótese de que o fato de Savannah ter ido até o apartamento de Brooke foi, na verdade, uma oportunidade que ela usou para contar tudo à vizinha e, considerando essa possibilidade, Brooke teria então colaborado com Savannah e ajudado a jovem para que ela fosse para outro lugar. Olha só a outra possibilidade que os policiais imaginaram ali depois de virem essas mensagens da Savannah no celular do namorado, né? Bowman diz que se Savannah estava chateada com alguma situação em relação aos pais a ponto de fugir de casa, então era normal que ela ficasse algumas horas sem falar com eles. Porém, a realidade era muito mais sombria que isso e parecia que o sargento estava completamente enganado sobre o que de fato teria acontecido ali dentro do apartamento 5. E aí a gente vai saber um pouco mais, né, sobre quem eram Brooke Cruz e William Hinn, com o relato do promotor do condado de Cass, Ryan Young Green. O promotor diz que Brooke e William estavam juntos desde o ano de 2014. Eles moravam juntos, mas eram conhecidos por ser um casal que discutia bastante. Joe, pai de Savannah, relatou que já tinha visto o casal brigando algumas vezes. Muitas pessoas nas redondezas sabiam que havia violência doméstica no relacionamento do casal e, inclusive, uso de drogas e álcool. Outra promotora do condado de Cass, Leah Viste, conta que, em janeiro de 2017, William tinha ido embora por um breve período de tempo, pois o relacionamento era extremamente tóxico. Foi apurado que o casal estava tentando desesperadamente ter um filho para, quem sabe, tornar o relacionamento mais sólido e se manterem juntos. Há relatos de que em um dos momentos de discussão mais intensos, durante um grande bate-boca, Brooke teria dito a William que estava grávida. Brooke e William tinham filhos de outros relacionamentos, mas nenhum dos dois tinha a custódia dos filhos. Olha só. Foi talvez por isso que os dois sentissem de verdade que um bebê completaria a família. É o que acredita a promotora Leah Viste. Durante a investigação, se apurou que William, em especial, já tinha histórico de abuso e negligência em relação a um filho de um relacionamento passado. De acordo com documentos, William teria fraturado o crânio do filho
na mesa de trocar fralda e foi condenado por negligência e abuso infantil. Após Brooke se juntar com William, ela foi condenada e perdeu a guarda dos filhos de um casamento anterior e diz que aquilo aconteceu por conta da condenação de William. Como não conviviam com os filhos, Brooke queria desesperadamente ter um filho que fosse deles. Porém, algum tempo após dizer que estava grávida, ela não parecia estar. Não se sabe ao certo se quando Brooke disse que estava grávida, ela estava mentindo ou se foi alguma espécie de delírio. O que se constatou em determinado momento é que se tornou uma mentira. Em algum momento, ela sabia que de fato não estava grávida. Então, amigos, para vocês terem uma noção exata dessa questão, quando o sargento Bowman vai pela segunda vez no apartamento de Brooke e não encontra nada, ele imagina uma outra hipótese, uma outra possibilidade. Que, na verdade, a Savannah fosse amiga da Brooke e tivesse contado lá para Brooke que não estava mais gostando de ficar na casa dos pais por algum motivo, baseado lá nas mensagens, e que, na verdade, a Savannah teria fugido com a ajuda da Brooke. Só que, investigando mais a fundo quem era a Brooke e o tal namorado, William Hinn, eles descobrem tudo isso. Eles descobrem tudo isso que eu contei agora. Se descobre que, em algum momento, a Brooke disse estar grávida, mas, na verdade, ela nunca esteve. Olha isso. E aí a gente vai voltar lá para o desaparecimento da Savannah. No dia seguinte ao sumiço da jovem, pela manhã, parentes foram até o apartamento dos pais de Savannah e então Norberta e sua irmã decidiram fazer folhetos com a foto da filha, informando sobre o desaparecimento e espalharam por toda a região. Além disso, Norberta enviou um e-mail para a emissora de TV local. Os familiares também decidiram procurar por Savannah eles mesmos. O sargento Bowman entrou em contato perguntando se eles tinham recebido alguma notícia da jovem e Norberta afirmou que não. O policial então perguntou à mãe de Savannah o que ela achava que tinha acontecido e diz que nunca esquecerá a resposta de Norberta. Abre aspas. Acho que aquela louca do apartamento 5 atraiu Savannah lá para cima para matá-la e pegar o bebê dela. Fecha aspas. Bowman contestou a hipótese levantada pela mulher e disse que Brooke tinha deixado eles entrarem no apartamento e nada foi encontrado. Além do que, segundo Bowman, a mulher estava totalmente calma e segura nas duas vezes. O sargento disse que seria melhor que Norberta não ficasse imaginando o pior. Foi então que às 18 horas do domingo, no dia seguinte ao desaparecimento, uma terceira busca da polícia foi feita no apartamento de Brooke Cruz. A busca, dessa vez, foi liderada pelo detetive Phil Swan, contando também com a presença do sargento Van Leaf. Nesta terceira busca, os policiais queriam fazer uma busca mais minuciosa, porém precisavam da permissão de Brooke. O sargento então diz que gostaria de olhar no banheiro e Brooke concordou, dizendo inclusive que eles podiam ficar à vontade para olhar toda a casa. O detetive Phil Swan
entrou e olhou tudo. Abriu as portas da cozinha, olhou armários, olhou dentro de closets, embaixo da cama, ou seja, olhou em cada local onde era possível olhar. O sargento Van Leaf aproveitou a oportunidade e fez mais algumas perguntas a Brooke, e uma dessas perguntas foi como Savannah se comportava ao sair. Brooke respondeu que ela estava bem, parecia normal, e diz ao policial que o pai de Savannah bateu à porta e dá a entender que Joe viu a filha saindo de seu apartamento. Aquilo era algo que ela ainda não tinha dito antes. Ao saírem do apartamento de Brooke, Phil e Van Leaf descem até o apartamento 2 e falam com os pais de Savannah, dizendo que tudo foi vasculhado, mas nada foi encontrado. Van Leaf diz também que, para ele, Brooke não deu nenhum sinal de estar mentindo. Mas um dia se passou sem nenhuma notícia de Savannah Greywind. Já era segunda-feira, 9 da manhã, quando o detetive da polícia de Fargo, Josh Lewis, chegou no departamento de polícia. Josh explica que a região norte de Fargo é como uma cidade dentro da cidade e diz que o apartamento de Savannah chamou sua atenção na hora em que viu, pois ficava a apenas meio quarteirão da sua casa. Quarteirão é a mesma coisa de quadra, né? Tem gente que usa a palavra quadra e tem gente que usa a palavra quarteirão. Josh diz que a casa dos Greywind ficava a 1 quadra da casa de onde ele cresceu, ou seja, ficava a meia quadra da sua casa atual. Olha só, esse detetive, né, da região ali morava a meia quadra, muito perto ali do endereço, né, dos Greywind, onde a Savannah sumiu, e ficava a 1 quadra da casa onde ele cresceu. Então ele conhece ali, né, toda aquela região ali. Josh então decidiu procurar um colega, também detetive da polícia de Fargo, Nick Jonas, pois sentiu que deveriam investigar mais a fundo. O detetive diz que começou revirando alguns latões de lixo na região do prédio onde morava Savannah e, em seguida, foi pessoalmente ao apartamento 5 e bateu à porta. Josh diz que após bater algumas vezes na porta do apartamento de Brooke Cruz, ninguém veio atender. O detetive lembra que tudo estava em silêncio e muito quieto. Parecia que não havia ninguém no local. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui. Essa primeira parte desse caso é uma história que eu acredito que vai chocar todo mundo no final. Quem ouviu aí com atenção já pode ter ali uma noção do que pode ter ocorrido. Mas é isso, eu vou ficar por aqui. Em alguns dias, né, em poucos dias, eu volto com a segunda parte, a parte final desse caso, tá? Muito provavelmente também eu vou lançar, postar para vocês também mais um mini episódio aí nos próximos dias, tá? É isso, amigos. Daqui a alguns dias eu volto aqui no Crimecast.